Fala pessoal, esse episódio tem o apoio da Anhembi Morumbi Digital, que é a universidade focada em excelência no EAD, o ensino à distância, proporcionando praticidade, flexibilidade e liberdade aos estudantes. Tudo isso com qualidade de ensino e os melhores professores e especialistas do mercado. Para saber mais, siga a Anhembi Online nas redes sociais e tem link também na descrição desse episódio. Estamos começando o episódio 47 do podcast Talks by Léo, no YouTube, Spotify e demais plataformas de áudio, direto aqui do estúdio da Pod Factory, e hoje eu recebo o Ricardo Gottschalk, cofundador e CRO da Fintech Conta Simples. Ricardo, obrigado pela presença e por aceitar o convite. Cara, eu que agradeço o convite de vir trocar essa ideia com você. É um dos precursores do mundo do podcast aqui no Brasil, né? Então, pô, um super prazer estar aqui com você. Já vai me chamar de Jurássico aqui no começo. Pelo contrário, pô. Gotti, muito obrigado. Eu acho que eu tava pensando, né, quando a gente combinou de gravar esse episódio, poxa, quando foi a primeira vez que eu falei contigo, né? Mas foi por rede social, né? Foi, cara, a gente trocou uma ideia no Instagram, que, cara, você teve um post sobre conta simples e tal. E aí eu falei, puta, ficou muito massa. Aí eu te mandei uma mensagem, falei, pô, animal, cara, precisamos bater um papo, trocar uma ideia. E aí a gente no final marcou um almoço, você lembra? Lembro disso, aqui perto inclusive dos estúdios, né? E foi bem legal. E eu falei, cara, a gente tem que contar, acho que foi tão legal aquele bate-papo, a gente tem que contar a história da Conta Simples, né? Apesar da tua empresa, né, da startup, ela ter alcançado um sucesso super rápido, né, nos últimos tempos, cresceu muito durante a pandemia, a gente vai falar sobre a história da empresa, né? Eu vi pouco a história sendo contada em conteúdo, sabe, pelos cofundadores, né? Eu falei, a gente precisa contar, né? Mas antes, eu tava vendo outro dia no perfil da Conta Simples, vocês lançaram um projeto chamado Decola Tráfego, falando que era uma premiação, né, sobre o tema, né, para os clientes Conta Simples. Primeiro eu queria que você contasse o que foi essa iniciativa. Boa. Ó, esse foi um movimento que a gente criou porque uma grande parte dos nossos clientes faz muito tráfego. E tráfego no Facebook, tráfego no Google, tráfego no Taboola e por aí vai. E a gente identificou que essa galera, pô, precisava ter um reconhecimento de gestão de tráfego, porque não é fácil fazer tráfego. Vender na internet, tem muita gente que acha que é fácil, mas não é. Então a gente, pô, criou esse prêmio para dar um reconhecimento para eles. E foi super legal, porque a gente chamou um pequeno número de clientes, pô, para fazer esse lançamento. Foi um lançamento bem exclusivo, pequeno. E aí a galera foi, pô, a gente levou todo mundo para um jantar super especial, foi super legal. E, pô, foi super especial porque lá a gente lançou o programa com eles e a galera curtiu muito. Então, pô, é até legal que a gente falou, putz, teve reação em redes sociais. Pô, eu recebi mais de 20 mensagens de galera perguntando, pô, mas o que é isso? Como foi? Quero saber mais. Porque muitas vezes você vê premiação de quanto vende, mas não de quanto você está investindo. E a gente resolveu fazer isso pra galera, fazer isso pros clientes. Então foi super legal. E é legal que tem muito a ver com um tipo de perfil, né, do cliente Conta Simples, né? Que aí a gente vai falar um pouco sobre o posicionamento, né, dos diferenciais da empresa, né? Mas muito legal essa iniciativa e é o primeiro, né? É o primeiro. Esse foi o lançamento, foi assim, o MVP do uma boa startup, né? Pô, a gente fez o MVP do projeto, porque, pô, a gente nunca tinha feito antes. Então a gente resolveu fazer um prêmio bem pequeno, exclusivo, chamou poucas pessoas e foi super legal. Então, pro ano que vem, putz, a gente vai querer fazer um negócio bem maior e bem mais legal ainda. Muito legal, Gotti. Mas antes da gente falar da história da Conta Simples, né? Conta um pouco da sua trajetória, né? Eu sei que você estudou engenharia na Unicamp, né? Sim. Mas até cofundar a Conta Simples, qual foi o caminho? Boa, eu sou, acho que mais um dos engenheiros que se forma e no final do dia não trabalha com engenharia, né? Então, acho que 99% dos engenheiros que eu conheço, cara, ou estão trabalhando em banco, em startup ou outras coisas, né? Então, cara, eu estudei engenharia, mas desde cedo, quando eu fiz estágio, não fiz estágio em engenharia, eu fiz estágio na área de vendas, na área de tecnologia, eu fiz estágio na Oracle. Então, fiz estágio e fui trabalhar no time de vendas da Oracle. Fiquei, pô, de 2011 até 2014 lá, então foi super legal, aprendi muito, porque é uma galera muito fera no aspecto de vendas, né? Então, muito método, né? No Brasil é uma máquina de vendas, então foi um aprendizado gigante, eu conheci muita gente boa, com quem eu converso até hoje, assim, tem mentores meus que, pô, eu conheci naquela época, estagiário, pô, o Fernando Lemos, por exemplo, pô, era vice-presidente e, putz, conversava comigo, o Roberto Soria também, então são caras que, pô, me ajudaram muito desde o começo. Que ano que você entrou lá, só por curiosidade? Cara, entrei em 2011.
uma década, 11 anos quase. Faz praticamente 11 anos que eu entrei. Então, pô, entrei como estagiário e foi super legal, porque eu comecei estagiário, depois fui atender direto contas estratégicas de telecom, então, pô, não tinha nem me formado ainda. Então foi um desafio gigantesco, assim, conseguir trocar ideia e conversar com essas pessoal e levar, pô, fazer um processo de venda que efetivamente agregasse valor e tudo mais. Super jovem, então foi super legal. Mas tive muita ajuda de muita gente, que foi super importante pra mim, porque senão, cara, claro que não teria conseguido fazer, né? E depois eu comecei, olha que interessante, comecei em 2012 a vender serviços de SaaS. Pô, 2012 ninguém sabia o que era SaaS. Hoje todo mundo, você tropeça na rua, tem SaaS, assim, todo lugar tem SaaS, né? Ainda era aquela época tão... que todo mundo tinha medo, né, de colocar dado na nuvem, segurança, acesso, né? Cara, Exato. Era uma loucura. E aí tinha que integrar o acesso com, pô, coisa local. E aí, pô, a gente não sabia direito, mas aí falava assim que dava pra customizar o SaaS. Então foi muito louco, assim, mas foi um aprendizado gigante. E ter a oportunidade de começar esse negócio lá dentro foi animal, assim. E que me acendeu uma chama de falar assim, pô, eu sozinho no Brasil com 2 consultores. Então, me deu uma vontade de falar assim, cara, e se eu tivesse que ir pra um lugar mais difícil, assim? Tipo, pô, se eu pudesse começar do comecinho. E aí foi quando eu participei de uma feira da Fundação Estudar, e aí eu fui convidado para fazer o processo seletivo da Arpex, né? Que na época que é o Fundo de Investimentos da Estônia. E aí eu fui, participei do processo seletivo, passei, e aí fiquei aí 3 anos e meio, mais ou menos, na Estônia. Aproximadamente 3 anos e meio na Estônia. Então eu entrei quando tinha, sei lá, 60, 70 pessoas, era bem pequeno ainda. Até aí quando eu saí tinha mais de 3 mil. E lá dentro eu fiz 3 mil porque antes das compras e tudo mais, né? E lá dentro eu fiz um monte de coisa diferente, né? Então, pô, lá como não é muita gente. Então, pô, toquei um canal de venda indireto, que era uma outra empresa do grupo. Depois fui ser líder regional do canal indireto de vendas, assumi o time nacional, fui gestor de vendas para grandes contas, depois fui tocar uma área de business development, novas parcerias. Então foi muito legal, porque eu consegui ver muita coisa e aprender muito de cultura e de startup. Então foi animal. E você trouxe a experiência da Oracle, né, da venda estruturada, da venda B2B, a venda enterprise e tudo mais. Trabalhou com SaaS. Isso você trouxe para a Stone, mas a Stone esteve construído do zero. A gente trabalhou muito do zero, assim, porque, pô, a gente entrou num time que não... foi engraçado, porque a gente tinha que montar o relatório, a gente fazia apuração de resultados, a gente mesmo que fazia, a gente controlava na mão os clientes que a gente vendia, então foi muito legal, assim. E o processo de evolução foi sensacional, né? Então, pô, tanto é que é um monstro que é hoje, assim. Mas, pô, eu lembro que eu entreguei o primeiro bi de TPV do mundo físico da Stone, eu e o meu time, né? Então, pô, foi super legal, porque eu lembro da gente comemorando e tal, foi um tempo bom, assim. E o legal é que eu conheci muita gente boa, né? E lá um celeiro de talentos né? E de um momento do mercado brasileiro, das startups, né? E das fintechs, né? Onde os primeiros unicórnios estavam surgindo, de certa forma, naquela época, sim. né? E dali, de lá que saiu essa chama de querer empreender, porque assim, você veio, né, de vendas no mercado de tecnologia, sim, na Oracle, né, uma super empresa, né, tradicional, daí foi para uma startup e já uma fintech. Isso. E aí, cara, não foi necessariamente lá, foi um pouquinho depois quando eu tava na Acreditas, mas eu achei muito legal esse negócio, porque eu falava assim, caramba, como que dá para montar um negócio... Antes de entrar na Stone, eu não achava que dava pra montar uma empresa do nada, assim. Eu achava que elas estavam lá e beleza, assim, a gente entrava numa delas, porque eu tive sempre um padrão muito tradicional, né? Então a gente achava que ia entrar numa empresa e beleza, ia uma crescer. Empresa estabelecida. Isso. Mas assim, foi o primeiro lugar que eu falei assim, caramba, dá pra montar uma empresa. Então, pô, eu falei, caramba, é diferente esse negócio. Porque daí a galera falando assim, não, tá levantando round, porque, putz, vai fazer um M&A, vai, por aí vai. Vai fazer coisas diferentes. Então foi lá que eu falei, pô, dá pra fazer algo diferente. Eu não tinha essa percepção ainda. Então, lá eu comecei a mudar a minha visão. E aí, quando eu fui pra Acreditas... Em que momento da Acreditas que você foi? Eu fui pra Acreditas, tinha mais ou menos umas 400 pessoas. Já assim, um pouco de porte, né? Não, já tinha levantado, acho que um Series B, mais ou menos. E lá eu percebi que eu falei... Eu tava operando na Acreditas e participei de um processo... de uma consultoria e chamaram pessoas de várias indústrias, né? E pediram para uma pessoa da Acreditas
E lá o nosso desafio era montar um Nightmare Competitor. Então, um competidor do pesadelo para uma empresa. E, cara, assim, foi muito legal porque o nosso grupo ganhou. E eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero começar alguma coisa do zero. E isso foi tipo como se fosse um hackathon, assim? Com um Foi, desafio? Foram 2 dias que, pô, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Suíça, veio gente do Vale, da Alemanha. Cara, foi um negócio muito louco, assim, que eu nunca tinha visto. E não era gente... Era um CEO, founder de startup, cara, gente que já tinha feito 2, 3 exits para uma empresa gigante. E eu falei assim, poxa, a gente montou um negócio aqui, era só era um pitch que a gente tinha que fazer. E eu falei assim, caramba, a gente montou um pitch aqui, vendeu uma ideia, e eu lembro que o CEO da companhia falou assim, cara, fiquei com medo dessa ideia de vocês. Eu falei, putz. E aí acendeu a chama. Aí eu falei assim, caraca, que louco, né? Só que daí eu ainda não tinha falado assim, não, vou empreender. Mas aí eu lembro que eu voltei e falei pra ele, falei assim, putz, eu gostei desse negócio, eu acho que um dia eu vou querer. E aí foi quando meio que os astros se alinharam, assim. Que depois daí, o Rodrigo, que é um dos meus sócios, o Rodrigo e o Fernando, né, são os meus 2 sócios, nós 3 somos os 3 co-founders da Conta Simples, foi quando, cara, parece que as coisas são assim, que na hora que tem que acontecer. Porque quando eu saí da Acreditas, o Rodrigo, né, que a gente chama de Tog, né, me mandou uma mensagem... cofundador e CEO, né? Meu cofundador e CEO da Conta Simples, ele mandou uma mensagem e a gente conversou por telefone. E aí a gente foi tomar um café, sei lá, 1 ou 2 dias depois. Nisso ele me mostrou a ideia da Conta Simples. E eu falei assim, cara, puta, acho que esse é o negócio. E aí eu conheci o Fernando, eu não conheci o Rodrigo, eu conheci ele no processo seletivo da Stone. Porque ele participava da Liga de Empreendedorismo do INSPER, e o André Street era um dos mentores, e aí ele ganhou um prêmio para ir participar da final, e eu tava na final, a gente se conheceu, a gente ficou amigo, sempre conversava, e aí nisso o Rodrigo falou assim, cara, vamos conhecer o Fernando. E eu fui conhecer o Fernando, ele é o meu 3º sócio, ele é o nosso cara de tecnologia, ele é o nosso CTO/CPO hoje, né? E aí, cara, o papo foi muito legal, e a gente ia conversando, ia tendo ideia, e a gente junto já tava indo, isso era dezembro, a gente já tava indo junto conversar com potenciais clientes, a gente foi no Cubo, conversou com muita gente. A química bateu. A química bateu, e cara, acho que esse é uma das coisas mais, assim, loucas do mundo, porque quando eu saí, a gente se falou, e acho que tem uma das coisas que parece que são poucas vezes que acontecem na vida. Cara, 3 sócios, com conhecimentos complementares, no momento de vida legal que, ninguém tava casado ou com filho ou que tinha alguma restrição com, sei lá, financiamento de apartamento ou carro financiado ou coisa assim. Então, foi super legal porque bateu tudo. E aí eu falei assim, é uma oportunidade... E aí quando a gente começou a desenvolver ainda mais a ideia da Conta Simples, a gente falou, cara, é uma oportunidade legal, mercado gigante, com sócios complementares e com pouca... Como que eu posso falar? Pouca restrição, assim. Tipo, agora era o momento. E aí a gente foi. Então, foi mágico, assim. Esse momento, eu lembro até hoje de estar sentado com a minha noiva, a Pan, no tapete de casa. Eu falei assim, linda, acho que é isso, assim. E ela falou, então vamos. Você teve aquela sensação, porque além da parte racional que você está contando, co-founders complementares, momento de vida, então isso você consegue racionalizar, né? Mas teve aquela coisa intangível, daquele sentimento de uma certeza que você tem tanta certeza que aquilo vai dar certo que não dá pra racionalizar? Teve isso? Cara, teve... Assim, ou você é muito racional? Não, as pessoas tomam decisões... Esse é um negócio interessante que eu aprendi com uma galera de marketing digital, que as pessoas tomam decisões pela emoção e justificam com a razão, tá? Então, cara, assim, eu sentia, assim, não... É difícil de explicar, mas eu sentia que eu falava assim, cara, esse é o momento. Eu pensava, esse é o momento, gente legal, complementar. Esse é o momento, esse é o momento, esse é o momento. E aí foi, assim. Então, mas é um negócio que você sente também, cara. Então, foi muito louco, porque eu senti primeiro e consegui racionalizar depois, assim. Então, foi muito legal. Eu admiro muito essas histórias quando tem essa confluência de cofundadores complementares, mas que dá uma liga que ele transcende só complementaridade, sabe? Então, quando eu vejo esse tipo de brilho, assim, eu já vi em outros, assim, tipo, eu tenho conheço 3 cofundadores que são os
cofundadores da Mobly, né, que né, o e-commerce de imóveis, eles estão aí mais de uma década juntos e super unidos depois de tanto tempo, e é tão difícil isso acontecer, sabe? Com tudo o que acontece, os desgastes, os desafios de cada fase da empresa, né? Então acho que eu admiro muito quando tem essa química. Desde o começo, essa complementaridade, vocês já se dividiram, cada um com seu expertise, então você por ter vindo de vendas, então foi o mais adequado para marketing e por aí vai? Cara, a gente foi muito natural, assim, porque o Fernando era o cara de produto e tecnologia, assim, ponto. O Rodrigo também trabalhou na área de vendas, na área comercial. Só que ele é o cara administrador do negócio, ele é o cara que tava puxando, relação com investidores, tudo. E eu sou o cara que gosto de estar no meio dos clientes, assim. Então, foi meio que claro, assim, falar assim, pô, eu, Ricardo, vou olhar o que for growth e o que for cuidar de cliente. Então, tanto é que hoje continuo fazendo isso, né? Claro, de um jeito diferente do começo, mas continuo olhando o ciclo de venda e o ciclo de vida do cliente. Então, como ele entra e como ele se mantém e como a gente cuida deles, né? Toda a parte de aquisição e depois sucesso do cliente dentro. Então, foi bem natural, assim. Então, e aí o Rodrigo até gosta de brincar, né? Falou, cara, eu fui o Everything Office, né? Ele tocava o resto e tal, mas mentira, assim. Porque, cara, era muito claro, assim, que, pô, ele era o cara da estratégia ali, olhava a relação com investidores, financeiro e tudo mais. E eu e o Fernando, assim, com também coisas bem definidas, né? Produto e cliente. Agora, Gotti, tem muita gente que pode estar assistindo ou ouvindo, né? Então, vendo essa energia inicial, né? Do início da Conta Simples, mas conta qual foi a premissa, né? Inicial da Conta Simples, né? De resolver qual o problema, qual foi o produto inicial. Tá, a ideia inicial era assim, cara, existe o banco para PJ, para pessoa física, desculpa, digital, mas não tem o banco para pessoa jurídica digital. E um grande negócio que aconteceu às vezes meio que engraçado como as coisas acontecem, porque o Rodrigo e o Fernando, antes da gente começar a Conta Simples, eles estavam empreendendo numa outra startup e efetivamente tiveram um problema com o cartão corporativo. Porque eles tinham só um cartão de débito, não tinham cartão de crédito. E o Fernando saiu para jantar. Nesse jantar, ele não conseguiu pagar o jantar porque todas as ferramentas que eles estavam usando nessa outra startup estavam penduradas no cartão pessoal dele. E aí, quando ele foi pagar... Deu max out o cartão. E aí, cara, ele não tinha crédito, né? Naquela época, um limite gigantesco e nem nada. Cara, foi pagar, não conseguiu pagar. E aí, no outro dia, ele falou assim, porra, Tog, cara, fui tentar pagar, não consegui, e aí... E foi quando a gente... E aí foi quando, depois de um tempo, eles pegaram essa dor e aí acabaram entregando, a outra startup fechou, e aí a gente focou 100% na Conta Simples. A gente já tinha essa premissa, no começo a gente ainda estava um pouco abrangente demais, talvez. Então a gente falava assim, conta para pequena, média, grande, autônomo, freelancer, startup. Conta PJ. Conta PJ de um jeito genérico. E ao longo do tempo, a gente foi entendendo que isso não funciona. Porque talvez no passado, sim, funcionasse, mas ao longo do tempo a gente foi entendendo que você precisa ser especialista, você precisa ser especializado em alguma coisa. E no momento onde as fintechs estavam surgindo, né? Vocês começaram em 2018, quando as fintechs estavam acelerando, o Nubank acho que estava na série E, né? Mas as principais fintechs eram bancos digitais para pessoa física e meios de pagamento adquirentes, né? Então você vem com uma proposta PJ, mas que também estavam florescendo outras, né? Sim, sim. E aí a gente foi entendendo que, tinham outros players e que se a gente fosse fazer algo mais do mesmo, não ia dar certo. Tipo, simplesmente não ia dar certo. Era a briga de quem acelerasse mais rápido. Só que, cara, teve uma coisa que foi fundamental para ajudar a gente depois. Que a gente fez um processo no começo de discovery muito grande com clientes. Então, de janeiro até março, a gente fez um processo de discovery que a gente entrevistou mais de 200 empresas. Só que a gente acabou ficando genérico por causa disso também, porque a gente conversou com muita gente de muitos segmentos diferentes. A gente conversou desde um caminhoneiro PJ que trabalhava no interior do Paraná até uma empresa que fatura meio bi-ano. E tem um espectro grande ali dentro, né? Sim. Só que o grande negócio foi depois que a gente lançou o produto, começou a operar, a gente viu que tinha um cohort de clientes que gostava, que dava nota alta, que gerava receita, que indicava. E aí foi para onde a gente foi entendendo que era a galera que amava a Conta Simples.
que era a galera do digital. A galera que a gente chama de empreendedores da nova economia. Então, esse foi um grande aprendizado nosso. E como que você foi fechando? Porque quando você fala do empreendedor digital, você está falando muito mais do perfil do seu cliente ideal, vamos dizer assim, né? Que vocês descobriram baseado nos dados e tudo mais. E aí, como que você foi transformando a oferta do teu produto para se adequar mais a esse público e para ficar mais específico para o mercado também entender, né? Sim. E uma coisa que a gente fez a gente declarou que a gente não ia trabalhar para outros perfis. Então, falar não, por exemplo, para, talvez autônomo, ou, sei lá, advogado, talvez, ou alguns perfis que não faziam sentido. E a gente falou assim, vamos trabalhar só para empresas que fazem marketing digital, para startups, para empresas de tecnologia, que esse é o público que está olhando e quer trabalhar com conta simples. O que a gente fez? Migrou todo o nosso canhão de conversa, de entrevista com o cliente só para esse perfil. E aí, quando a gente fez isso, a gente foi entendendo, foi trazendo insights, foi entendendo dores específicas, a gente foi entendendo por que de repente, uma empresa precisava ter mais de um cartão corporativo, por que ter um cartão era muito ruim, quais eram os side effects que ter um cartão só criava, como que a gente poderia resolver isso. E a gente foi criando uma solução bem tailor-made. Isso foi super legal porque foi o que ajudou a gente a ter muito growth. Foi um produto muito estruturado para esse público, e aí Product Market Fit, né? E a gente, um dos papos que a gente teve com o Pedrinho da Brex, ele falou assim, Product Market Fit é mais forte que a força da gravidade. Na hora que você encontra, não tem como. Então foi isso. E entre a fundação, o começo lá em 2018 e chegar, né, nessa descoberta e esse Product Market Fit para esse público e adequando o produto para ele, quanto tempo levou? Foi mais ou menos um ano e 3 meses, mais ou menos. Porque depende né, desde quando a gente fundou a empresa, abriu o CNPJ, foi em dezembro de 2018. A gente começou o desenvolvimento em março. Agosto a gente levantou o MVP. E a gente começou a focar nessa galera, no público do marketing digital, de startups, empresas de tecnologia, mais ou menos ali março de 2020. Mais ou menos. Fevereiro mais ou menos de 2020, tá? E hoje, né, a gente vai falar um pouco da trajetória, mas se você fosse resumir, né, quais são as principais features hoje na conta simples, né, que te destacam no mercado para esse público? Tá. Como que você resumiria? Eu diria que hoje, o carro-chefe da conta simples são os múltiplos cartões corporativos que ajudam todos os clientes a gerenciar melhor todos os gastos da empresa. E aí a gente tem 2 perfis, né? Empresas que gastam muito com tráfego pago, tanto é que você falou do Decolo Tráfego, né? Sim. Que gastam muito com tráfego, ou empresas que gastam com várias coisas diferentes. Tráfego entre eles, mas software, SaaS, cloud, por aí vai. Porque data center, né? Isso, porque a gente consegue ajudar a separar os gastos, dando mais autonomia para os times, com mais controle e gestão para o financeiro. Então, você deixa de ter que gastar tempo fazendo coisas que você não deveria fazer, por exemplo, comparando lá, perguntando, quem gastou o quê? Já sai todos os gastos feitos com cartão e logo com todas as outras funcionalidades já vão saem todas conciliadas por cento de custo. Então é um super alavancador de operação para o financeiro e para a galera do digital também. A gente vai chegar daqui a pouco no momento atual, né? Vários desafios depois, tudo. Mas no começo, Gotti, o que você acha que foi o grande desafio para tirar do chão o negócio? Assim, é produto ou é entrar num mercado, né, financeiro, né, de ser uma fintech, né, tem desafios do segmento. O que foi difícil no começo? Olha, tem vários pontos que foram difíceis, assim. Então, o processo de levantar o primeiro cheque foi difícil porque a gente não tinha experiência, nós 3 empreendedores de primeira viagem, com uma ideia de fazer algo muito grande, num mercado gigante, mas que tem outros players que têm dinheiro infinito. Então, quase, né? Quase infinito. Então, essa foi uma dificuldade. O primeiro cheque ali, completar talvez a primeira rodada. E acho que um dos desafios mais legais que talvez a gente tenha tido foi justamente alinhar produto com cliente. Porque é muito louco quando você faz algo que não está alinhado com o seu cliente
e você vai ficar tentando empurrar, e não vai. Simplesmente não vai funcionar. O cliente vai olhar para você e vai falar assim, cara, não quero, ponto. Mas quando... Por isso que eu gosto muito desse assunto, porque, cara, foi um processo assim que eu gosto de falar que foi lindo, porque a gente não era uma startup que tinha rios de dinheiro, a gente não gastava em anúncio, a gente não tinha um time gigantesco, então a gente foi uma startup muito raiz. O que foi, e foi muito assim, espartano e foi muito legal, porque a gente teve que encontrar um sweet spot de produto com um cliente que gerasse resultado e que crescesse muito rápido. Pô, isso foi muito legal, assim, foi mágico, assim, pra gente. Então, isso eu diria que foi bem difícil, porque ou a gente, se a gente escolhesse um caminho errado, a gente literalmente poderia ter morrido. Então, isso foi legal. Então, assim, essa fase era a fase da possível mortalidade, porque vocês estavam com poucos recursos, né? E é curioso, né? Porque quem olha hoje a Conta Simples, é só procurar, quem tá assistindo, ouvindo, procura no Google, né? Coloca Conta Simples e tudo mais, fintech e tal, e vai ver que agora em dezembro vocês tiveram um Series A bem robusto, né? Sim. Então, fala, não, porque é uma fintech, teve grana, não. Mas para chegar nesse momento de 2, 3 meses atrás, né? Teve que ralar muito. E passou por um período de possível mortalidade lá no começo, né? Sim, claro. Pô, acho que como quase todas as startups. Mas foi muito legal, assim, porque a gente aprendeu muito a gerenciar muito. E engraçado que a gente usa a Conta Simples, inclusive, para fazer todos os gastos. Então a gente, tá ali usando, sabe bem como é que funciona. Então foi muito legal. E esse processo não é fácil, assim. Tem uma frase que eu tô lendo um livro agora que depois eu até falar, esse livro é muito legal. Ele falou assim, cara, fique confortável no desconforto. Porque vai ser todo dia. Porque vai ser todo dia e não importa, assim, você vai tomar pressão ou do mercado, ou do cliente, ou pressão interna, ou concorrente, ou do investidor. Então é muito... Ou do sócio. Ou de qualquer lugar, assim. Então isso é muito legal, porque você tem que estar o tempo inteiro, se organizando, pensando e estar confortável com pressão. Que essa é a vida de quem empreende, assim. Então... Legal. Ô Gotti, quando que vocês começaram a trabalhar, ou quando que vocês atraíram alguns investidores, né, que são empreendedores já do mercado, o Rodrigo Dantas da Vindi, Diego Gomes da Rock Content, Paulo Silveira da Alura, né, eu sei que eles entraram como investidores, eles são empreendedores já super experientes, né, então em que momento que eles chegaram e qual foi o papel deles como um smart money, né? Como conselheiros também para o negócio de vocês? Pô, essa história é muito legal também, porque... E eu vou te contar uma piada, que não é uma piada, é uma verdade. Eu falei antes da gente começar a gravar, eu mandei um WhatsApp pro Rodrigo Dantas hoje, que é um amigo, né? Falei, vou gravar com o Gotti hoje e vou perguntar se você ajudou ou não, né, no processo aí. Ele falou, não, eu ajudei. Ou se tá só tocando guitarra, né, e não ajudou nada, né? Então... Não, mas ajudou muito, tá? Eu vou contar algumas coisas. E aí, só que a gente conheceu primeiro o Paulo. O Fernando, o nosso cara de tecnologia, falou assim, meu sonho, uma pessoa que eu admiro muito é o Paulo Silveira. E aí o Fernando deu um jeito de conversar com o Paulo. E ele chegou, contou um pouco da tese e tudo mais. Não era da Conta Simples, da startup anterior ainda, que era uma fintech e tudo mais. E o Paulo falou assim, cara, fintech não é o meu negócio. Conversa com o Dantas. E aí, o Rodrigo e o Fernando foram bater um papo com o Dantas, estavam na outra startup anterior ainda, e aí contaram um pouco do negócio e tal. O Dantas não investiu lá, mas deu um super match, né? Porque o Rodrigo e o Fernando são caras sensacionais, assim, né? Então, deu um super match, então ficaram próximos. E aí, quando o Rodrigo e o Fernando acabaram dando write-off na outra startup, eles acabaram se falando. Então, não lembro se foi o Dantas ou se foi o Rodrigo... o Tog, né? Que ambos são o Rodrigo, né? Aí fica difícil, o Dantas e o Tog, pra facilitar. Um mandou mensagem pro outro de algum jeito e aí deu um match e acho que o Dantas falou, se vocês forem entrar nesse negócio, eu, faço um primeiro cheque. E aí veio um primeiro cheque do Dantas com o Paulo e aí vieram alguns outros. E, o Dantas é um cara que ajudou muito a gente no começo e continua ajudando ainda, né?
Porque ele é um cara que tem uma visão, assim, sensacional do mercado. Exato. Ele, já foi de banco, já trabalhou com... A trajetória dele é singular, né? Uma história de sucesso com a startup dele, que teve, né, o ciclo todo, né? De fundar, de exit, né? Para local web, no caso a Vind, né? Que é uma plataforma meio de pagamento de cobrança recorrente e tal. Além dele ser um cara... eu acho ele low profile e underrated, de certa forma, né? Pelo conhecimento e pela pessoa humana que ele é também, de certa forma, sabe? Sim. De quando ele se empenha em ajudar, o quanto ele consegue mover pra isso, né? Ele ajudou muito, assim. E é uma coisa que é muito legal, que você vê não só na Conta Simples, mas você vê em várias outras startups que ele investiu. E ele e o Paulo investem em várias, né? Junto com o Lincoln também. Então, é muito engraçado porque não é só na Conta Simples que a gente fala, o Dantas ajudou muito. Ele um padrão. É um padrão, cara. Então, isso é da pessoa, isso é muito legal. E, ele entrou com a gente lá desde o comecinho, um cara que, direto manda mensagem. O Rodrigo conversa mais, né? Porque toca mais com investidores, mas eu já tive situações que eu fui pedir ajuda direto pra ele, ele, foi super solícito e me ajudou, então é super legal, assim. E ter essa galera com conhecimento inicial, faz a total diferença. Ele, além de conhecimento, cara, apresentou muita gente boa. Abre portas. Tiveram outros investidores que vieram a partir deles também, então foi super bom. Muito legal. E daí, assim, né, pra você, né, que veio dessa trajetória, né, de vendas desde a Oracle, né, e começou na Conta Simples a cuidar da área de marketing, aquisição e tudo mais, como que você vê, assim, porque a startup, a cada momento, ela muda. Né? E é muito rápido, né? A mudança do desafio e do teu chapéu na tua cadeira, né? Enfim, do que você tem que aprender, né? Rápido e tudo mais. Como foi para você escalar como cofundador na sua cadeira a cada momento do negócio? Cara, é muito louco isso, porque se você olhar na nossa trajetória, ela tem um pouquinho mais de 2 anos, assim, né? A gente comemorou 3 anos de empresa, né? Então é muito louco, porque em 2 anos mudou tudo. E passou do momento que eu tinha que descobrir o que eu ia fazer. Eu lembro que a primeira meta que a gente se colocou era ter 30 cadastros na nossa landing page. Eu tava lembrando disso um quadro, isso. no jantar do Decola Tráfego. Falando com o pessoal, eu tava falando, nossa primeira meta era ter 30. Eu lembro, cara, que eu coloquei a mão assim... E não é que é uma década atrás, são 3 anos atrás. Na verdade foi menos, assim, porque foi... fevereiro, março de 2019. E aí eu virei e falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso ter 30 interessados em saber o que é. Cara, foi assim, daí eu fui aprender um monte de coisa, fui estudar e tal, então foi desde sair do zero mesmo, e começar a operar. Então, no começo a gente começou a fazer um pouquinho de growth e tudo mais, começou a ter algumas estratégias de aquisição bem abertas. E aí eu atendia todos os clientes no atendimento, no suporte, até a gente ter 1.200 clientes. Sério? Sério. Não, mas não sozinho. Não, sozinho. Até a gente ter 1.200 clientes, mas eu não atendia todo mundo sozinho. Aí que eu fui contratar as primeiras pessoas para trabalhar com a gente. Caramba, Gotti, mas dava conta? Ou era o dia inteiro dando suporte? Não, era o dia inteiro, assim. Era o dia inteiro. Porque era sozinho. E aí eu fui contratar as primeiras pessoas e tal. Aí, contratei 2 estagiários e tudo mais. Então, mas você já sabia tudo, né? Então você já sabia o playbook inteiro eu conhecia muito. Como treinar o time para responder as coisas mais óbvias, né? Sim e não, porque sempre a gente descobria coisa nova, tá? Tipo, sempre via alguma coisa nova que a gente não sabia. Então, mas foi muito legal, assim, foi uma época animal. Porque eu continuo tendo, mas eu tinha muito contato com os clientes, assim. Então, muita coisa que a gente foi implementando no produto foi vindo a partir deles, né? Então, e aí a minha trajetória foi mudando ao longo do tempo. Foi, fazia absolutamente tudo. Aí depois, trouxe, sei lá, 2 estagiários, fui passando atendimento, aí, fui focando mais em growth, até que a gente trouxe uma pessoa para growth. Então, acho que meu papel mudou, assim, a cada, sei lá, 3 meses, talvez, sabe? Com certeza, né? Porque foi muita mudança. Hoje, eu devo ter time que tem 4 lideranças, na cadeia de comando, vamos dizer assim, sabe? Então, é muito legal ao mesmo tempo, porque você fala assim, caramba, olha quanta gente boa a gente tá trazendo, quanto emprego a gente tá gerando, quanta gente, tá querendo vir, fazer parte do negócio.
E acho que a maior aprendizado não é quantas vezes você get the job done, sabe? Uhum. É quantas vezes você consegue mudar, querendo mudar, para se adaptar para uma nova jornada. Então, isso é algo que, pô, eu tô passando agora também, aprendendo mais sobre marca, aprendendo sobre branding, que é algo que eu não conhecia. Que o desafio vai mudando pro momento da empresa, O né? desafio vai mudando. Primeiro você tinha que estar provando que a sua máquina de aquisição, né, estava funcionando, e obviamente para isso tinha que ter Product Market Fit, que vocês conseguiram, né? Sim. E aí você estava lá, né, fazendo os canais funcionarem para adquirir, conhecendo o cliente, né? Só que é curioso isso, né? As startups depois, que quando começa a ir para um estágio meio de scale up, assim, né? A construção de marca começa a ser muito estratégico, né? Sim. Começa a ser estratégico e ainda mais o nosso negócio, que é um business de credibilidade. Uhum. Então, pô, quando você olha a Conta Simples, a gente precisa passar uma marca de credibilidade, uma marca, pô, moderna, e a gente precisa representar tudo isso que a gente está falando dentro de casa e que tem no produto para fora. As pessoas, e aí marca não é, e é isso que é uma coisa muito legal, porque marca não é só o logo, marca é a identidade visual, marca é como as pessoas falam, é como as pessoas se comportam, é como ela responde um cliente. Sim. Então, A marca e a cultura da empresa, elas são quase que simbióticas, assim, né? isso é muito legal. E esse é um aprendizado que eu não tinha, não era um conhecimento que eu não tinha e tô começando a adquirir agora. Então é muito legal, porque sempre a gente vai aprender alguma coisa. Sempre tem algum ângulo que você não viu. E tudo bem, porque você não sabe, que você não sabe ainda, sabe? O importante é você aprender. Não, e isso, eu acho, isso que você falou, acho que é super legal, porque essa questão, a gente não sabe o que não sabe, né? No sentido de, o desafio do empreendedor, né? Numa startup em alto crescimento, se ele soubesse tudo que vai passar, desistia. Então é melhor que não saiba e viva e vá tirando os obstáculos ou se adaptando, né? À medida que o negócio vai escalando, né? E uma outra coisa legal que você falou é essa questão do... entendendo que você tem que se adaptar a cada novo momento da empresa, porque daí acontece em alguns casos, alguns co-founders, né, alguns cofundadores não escalarem com o negócio porque não consegue passar de um determinado degrau. Sim. Né, e não consegue passar de um executor para um gestor de equipe, né, ou virar uma liderança, né, enfim, da sua vertical, né? Isso foi um papo que a gente teve com um empreendedor que falou isso pra gente. Falou assim, pô, então vocês... Antes da gente participar de uma aceleração que a gente fez, ele falou assim, olha, as coisas vão mudar muito rápido. E vocês têm que... se vocês não mudarem e crescerem também, vocês vão ser o teto da empresa. Então se preocupem em crescer também. Pô, eu lembro disso, foi assim, marcante pra gente. Então a gente tá sempre preocupado em não ser o teto. E é legal isso, porque a gente tá trazendo cada vez mais gente boa, cada vez mais gente melhor. O nosso trabalho não é falar o que elas têm que fazer, mas é dar espaço pra essa galera brilhar. Então isso é muito legal, cara. Não, e vem aquilo, né? Você vê, né? Tem startups que o founder escala junto, né? E o business fica muito grande, o cara tá lá na liderança ainda, ou os cofundadores e tal. E outros que entendem, né? Que ok, eu sou um cofundador, mas eu não sou o melhor líder que tá escalando junto com o que o negócio pede agora, né? E eu fico como sócio, mas não necessariamente como executivo, né? Então, precisa de muito autoconhecimento e humildade em determinados momentos, né? E, cara, tem um negócio que mostra que essa pessoa tá botando o negócio na frente dela. Pô, isso é fundamental, assim. O negócio tem que vir antes à frente das da pessoas, vaidade, né? E antes do ego. Porque se você botar ego na equação, ferrou, assim. Então, o negócio antes das pessoas, assim. O Gotti, quando que vocês atraíram a Y Combinator, né? Que é uma das aceleradoras mais tarimbadas e de maior autoridade no mundo, né? Sim. Porque quando a gente olha, né, e vê assim que vocês entraram num batch da Y Combinator, isso sempre no mercado, de quem tá no mercado das startups, sabe que é uma chancela muito importante pro negócio, né? Sim. Pô, foi muito legal, porque foi justamente em 2020 ali, no momento que a gente achou o Product Market Fit, tava achando o Product Market Fit, a gente aplicou pra YC. Mas a gente não tinha certeza se ia passar ou não, a gente falou, pô, vamos aplicar. E tem várias histórias engraçadas, né? Uma das histórias dessa é que a gente aplicou, gravou um vídeo no último dia que tinha para mandar, e aí o Rodrigo, que é o CEO, acabou mandando no dia seguinte o vídeo. A gente achou que, pô, já era, assim.
E no final a gente acabou entrando numa late application que chama, e ainda assim a gente foi aprovado. Então, pô, mas assim, foi ali, passamos. E um momento foi quando a gente estava começando a trazer mais clientes de um jeito bem legal. Ainda não 100% com fit, mas já estava crescendo. Porque quando eles olham muito no Brasil, quando eles não conhecem ou não têm... Os founders talvez não tenham ali algumas coisas, eles olham se o business já está rodando, se está tendo algum tipo de interação. E o legal é que a gente já estava. E a gente participou do batch do Summer 20, que foi junho, julho e agosto de 2020. E foi, pô, um divisor de águas pra gente, porque foi ali que a gente falou assim, pô, agora vamos ir, agora vai rolar. Já em pandemia, né? Já em pandemia. Tanto é que o processo seletivo, em geral... de startup para ir para Y Combinator são 3 etapas, né? Primeiro tem um application que você preenche, onde você tem que colocar lá um monte de informação, tal, gigantesco. Segundo, você manda um vídeo. Esse vídeo a gente teve que gravar juntos lá no escritório, então foi assim, um dia antes de fechar tudo em São Paulo. E aí a terceira etapa, antes, você ia lá pro Vale para fazer uma entrevista lá de 10, 15 minutos e, pô, saber se ia passar ou não. A nossa foi o primeiro batch 100% remoto da Y Combinator, inclusive a entrevista. Então foi... Em videoconferência. Foi videoconferência. A gente entrou, aí viu todos aqueles caras que você vê meio que, porra, só lê sobre, vídeos, né? E fala assim, caraca, aquele cara do Airbnb, aquele cara lá e tal. Então você, pô, entramos na sala com eles e foi, pancadaria de pergunta, um monte de coisa mas foi difícil, mas foi bom, assim. Nossa, que legal. E como que você vê, né, assim, após vocês serem qualificados, né, entrarem nesse batch da Y Combinator, o que mudou? Cara, mudou muita coisa, porque a gente teve acesso a muito material interno da YC, e a gente leu muita coisa, a gente se preparou para. E é muito interessante que até o Airbnb conta, né, na história deles, fala que a Y Combinator foi o momento de virada da empresa. Foi onde eles estavam assim, indo, tava para fechar, né? Nem começar, na verdade. Porque eles são um dos primeiros também, são né? São dos primeiros. Junto com o Dropbox, né? Isso. Lá atrás, né? Lá de trás. E é muito louco quando você lê na história deles que eles entraram e eles se preparavam. Antes de começar o batch, eles se prepararam, combinaram o que iam fazer, qual que era a meta deles pro Demo Day, que no final do batch tem um Demo Day para investidores. Então, a meta deles era chegar no break-even da empresa, no Demo Day. Então, a gente, seguiu meio que o playbook deles. A gente, se organizou, a gente combinou que a gente ia monitorar os resultados de uma maneira diária, que ia chegar um reporte, que todo dia, às 8h30 da manhã, ou 8 horas, não lembro agora, a gente ia ter uma reunião para olhar o resultado do dia anterior. Porque a gente falou assim, essa é a oportunidade da nossa vida. E aí a gente pegou e foi. E foi muito legal, porque a gente falou, cara, a gente vai colocar como meta break-even a conta simples em agosto, pro Demo Day. E a gente conseguiu break-even já em junho. Pra julho a gente break-evou. E aí a gente foi só dobrando a meta. A gente dobrou a meta, bateu, dobrou a meta e bateu. Então foi super legal. Foi um crescimento bem, bem importante, assim. Nossa. E você tem alguma história de alguma interação com o pessoal da Y Combinator que você traria como lição, ou que foi curioso, algo do tipo? Tenho. O Paul Graham, ele participa ainda? Não, o Paul Graham já não estava participando. Então ele já passou a bola ali pra galera, né? Sim. Tem 2 coisas que talvez eu falaria, assim. Mas assim, na Y Combinator tem várias coisas. Tem o Find 100 Customers that love your product. Tem melhor ter 100 que amam do que você ter 1000 que acham mais ou menos. Mas tem uma coisa que ele falou, assim, que um dos nossos group partners falou, que é: presta atenção quando a gente falar alguma coisa que é contra-intuitiva. Isso é o que vai fazer a diferença pro seu negócio. Ele falou assim, cara, na hora que você fala assim, não entendi. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, a gente teve um papo desse com um partner. Isso foi meio que numa palestra de abertura que o Michael Siebel falou. E a gente teve um papo com um partner e a gente conversava e tal. E nesse papo ele falou um negócio que a gente virou e fez assim, né? Aí o Rodrigo Fernando, a gente se olhou e tal, falou, putz, meu. Aí era sobre, abrir mais o perfil de cliente e falar, não, vamos, abrir, vamos para muita, sei lá, vamos começar a olhar outros segmentos,
ou vamos continuar focado, de repente reduzir o foco um pouco mais e ir com tudo. E verticalizar, E né? verticalizar. Aí a gente falou, a gente tava achando que ele ia falar pra gente fazer abrir. E ele falou o contrário. E a gente falou assim, pô, mas não faz sentido e tal. Aí depois a gente foi olhando, trabalhando, e, pô, foi na hora que a gente focou ainda mais que deu um disparou o crescimento. crescimento. Então, é um exemplo de coisa, sabe? Então, mas foi muito legal. E daí assim, né, vocês entraram no Batch da Y Combinator no meio de 2020, né, primeiro momento da Covid, né, da pandemia, aquele momento que tava todo mundo ainda com muito medo, né, ainda achando que seria algo rápido, teoricamente. 2 semaninhas. Que não duraria tanto tempo, né, aquele choque inicial e tal. E como que foi esse momento da execução, né, daquela fase até chegar a 2021, né? Porque vocês foram crescendo, né? E isso veio muito, será, de vocês terem achado esse público, que é o público do marketing digital, né? Achando as dores desse público, que também teve um crescimento, é um segmento que recebeu muito investimento na pandemia, porque todo mundo precisava vender online, né? Você acha que tudo isso colaborou para essa taxa de crescimento de vocês? Eu acho que colaborou, assim, porque foi um momento onde as coisas já estavam no online. As coisas já estavam no online, mas teve que migrar ainda mais. Sim. E aí a gente, além do público de marketing digital, com o público de startups, com o público de empresas de tecnologia, essa galera da nova economia que a gente chama, foi onde as coisas começaram a acelerar muito para esse público. E assim, não tem mais volta, né? Beleza, vai voltar a ter mais interação pessoal, escritório, mas o digital ele veio e ficou. E vai continuar crescendo muito. Então, com certeza colaborou. E ao mesmo tempo que, quando você olha, era uma demanda bem reprimida, assim. Era um problema sério. E quando você resolve esse problema, meio que as portas se abrem, sabe? Então, acho que colaborou, mas meio que não foi só isso. A gente foi buscar, sabe? Então não foi uma atitude reativa, a gente foi super proativo em termos de ir buscar aquele público, de ir atrás, de conversar, de conhecer, de participar de rodas de conversa, de grupos de networking e por aí vai. Então, porque não era, né, não era uma questão de surfar a onda de um crescimento que já estava acontecendo, né? Vocês estavam já descobrindo as dores desse público. Sim. E aí só acelerou um bom trabalho que já tinha sido feito, né, de certa forma, né? E em um ano, né, vocês passaram, né, dessa fase com a Y Combinator para ter a Série A acontecendo, né, que se concluiu e foi pelo menos falado na mídia no final do ano, né, em dezembro, né? Sim. Quando começou esse processo de roadshow pro funding? Tá. Acho que foi mais ou menos no meio do ano, tá? Não lembro muito bem, assim. Não foi um processo que demorou tanto tempo, mas foi mais ou menos no meio do ano. E assim, acho que como toda startup sempre tem ali uma rotina de conversa com os investidores, de atualização, e essa parte fica com o Rodrigo. Então ele tá sempre em contato, né? Para conhecer, para conversar, para trocar ideia, para dar update. E a rede de investidores também que a gente tem traz mais gente. Então é meio que um efeito super positivo, sabe? Então acho que foi ali mais ou menos no meio do ano, tá? Que começou. E aí em dezembro, né, toda a mídia especializada e de negócios, né, falou, de repente um grande público acabou conhecendo a Conta Simples, né? Então que eles levantaram uma rodada de mais de 120 milhões com o Valor Capital, entre outros, né? Sim. Como foi esse momento para vocês, assim? É um momento de comemoração ou de aumento de responsabilidade? Como que é para vocês? Porque foi tudo muito rápido. Sim. Né? Eu acho que tem um misto dos dois, né? Um misto de, que legal, porque a gente tem mais combustível para colocar no tanque, para levar a empresa para mais clientes, para mais gente conhecer a gente, para mais gente ter uma solução melhor, ao mesmo tempo que a gente consegue trazer mais gente boa para dentro do barco, para dentro da Conta Simples, do foguete que a gente chama. Então é um momento muito legal por isso. Ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade. Porque a gente tem mais gente acreditando no trabalho da empresa como um todo. No sonho, né? No sonho que a gente está cristalizando. Muito embora a gente estava conversando isso outro dia, né? Os primeiros cheques também foram, assim, parecia que tinha um peso enorme nas nossas costas, porque era uma responsabilidade enorme, né? Os primeiros cheques do
Dantas, do Paulo Silveira, do Diego. Então a gente sentia uma responsabilidade Sim, enorme. era proporcional à musculatura que vocês tinham. Era proporcional ao que a gente tinha. E agora, pô, continua, só que agora tá com dimensões maiores, né? E acho que o grande negócio é, pô, como que a gente vai continuar fazendo o deploy desse capital de um jeito inteligente para crescer mais, para trazer mais gente boa, porque tem muita oportunidade. Então, é uma responsabilidade enorme também. Agora, quanto está o headcount atualmente? A gente tá com mais ou menos umas 170 pessoas agora. Quer dizer, e acelerando, né? Porque mal começamos o ano, Sim. né? E aí eu vi que vocês pretendem aumentar em 300%, né, a aquisição de clientes nesse ano. Era mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A gente quer crescer consideravelmente, assim. A nossa ideia é multiplicar por algumas vezes. E como que é o desafio, Gotti, quando você começa a escalar nessa velocidade de atrair e reter talento e de manter a cultura, a visão dos founders cascateando para esse time todo? Cara, legal. A gente tem algumas formas, né? A gente tem todas as rotinas. E em trabalho remoto, né? Trabalho remoto. Cara, isso é uma coisa maluca, porque a gente não acreditava em trabalho remoto quando a gente estava no escritório. E assim. Basicamente, a história de vocês escalaram na pandemia. Sim. Não é? Sim, quando a gente tava no comecinho da Conta Simples, a gente conseguiu fechar um escritório e tal, a gente tinha, sei lá, mais ou menos 14 pessoas em dezembro de 2019, janeiro de 2019. E a gente não queria trabalho remoto, a gente não acreditava, porque a gente não tinha experiência com isso, achava que talvez não dava certo. Só que a gente, escalou, multiplicamos mais de 10 vezes, né, o número de pessoas na pandemia. E totalmente remoto. Então isso foi muito legal, porque foi um aprendizado diferente. E para manter a cultura, a gente tem muitos rituais de alinhamento, a gente fala de cultura o tempo inteiro, a gente tem sempre os nossos all hands, a gente tem os all hands que a gente fala de cultura, tem os all hands que a gente traz clientes para falar pro time, porque a gente nunca pode perder a visão do cliente também. Então, porque o cliente tem a frase do seu Molton, né? Ele pode, demitir todo mundo só indo comprar no concorrente. Então, a gente tem que estar sempre com uma visão no cliente. E esse bumbo é um pouco seu, né? Lá Também. na empresa, né? Porque, sim, e foi uma das coisas que eu aprendi muito na Stone. Que lá eles falavam isso. Então, foi a primeira vez que eu vi essa frase. E é muito legal. Porque a gente tem uma outra coisa que, além de ter todos os rituais, ter todos os acompanhamentos, one-on-one, feedback de cultura e por aí vai, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a gente divide para crescer. Então a gente tem um programa de stock options que, hoje a gente já tem... A gente tá soltando, inclusive, na semana que a gente tá gravando, a gente vai anunciar uma nova rodada de sócios. Então, isso, a gente fala que os sócios são as extensões dos founders também, mas eles têm a missão de continuar mantendo a cultura, porque são pessoas que entregam muito resultado de maneira consistente, acima da média, e tem uma cultura muito alinhada. Então, são pessoas que são irradiadoras da cultura. Isso é muito legal, cara. Então, são pessoas que executam, que mantêm a cultura independente dos fundadores, sabe? E uma das coisas que a gente colocou é que não tem founder dependência. Essas pessoas não têm founder dependência, e agora a gente já tem um nível que a gente não tem só líder ou head, que é sócio. A gente tem analista também, que tá virando sócio. A gente tem líderes de time direto. Então, são pessoas que ajudam a manter a cultura. Então, isso é muito legal. E eu acho que é um case de sucesso fantástico, porque assim, não é que vocês copiaram um playbook, né, de outra empresa, de outra startup do segmento, ou de algum advisor e tudo mais. Vocês, óbvio que tem as boas práticas e tudo mais, mas vocês tiveram que criar o de vocês, né, num momento nunca vivido na história, né, que teve que ser feito de forma remota. E a gente vê como muitas empresas ainda têm dificuldade de manter uma cultura íntegra quando foram de um trabalho físico para o remoto. Talvez, por vocês terem escalado dessa forma, eu não sei se isso foi mais favorável do que uma empresa cuja cultura era física e teve que depois trabalhar remoto, né? Cara, a minha opinião é que foi positivo. Aí eu vou voltar na frase. Cara, a gente estava desconfortável, a gente não estava confortável de mudar, assim. Foi um negócio que tirou a gente totalmente ali de um padrão que a gente conhecia, que a gente operava. E a gente teve que se adaptar. E aí não tem
alternativa, tem que se adaptar e ponto. Então, foi meio que assim, tá, uma vez que não tem alternativa, como que a gente faz? E a gente fez da melhor maneira que a gente conseguiu. Gotti, de uma forma geral, assim, né, e com a sua experiência para os founders ou para outros empreendedores, né, quais você acha que são os grandes desafios de marketing e growth de uma startup? Né? E daí, assim, quais são os grandes aprendizados que você teve na Conta Simples em marketing e growth, no sentido de descoberta, aquisição, né, canais e por aí vai? Cara, tem muitos aprendizados. Um deles é que marca influencia muito em aquisição de cliente. O CAC diminui. E a forma como você se posiciona faz com que o seu cliente entenda o que você faz ou não. O potencial cliente, né? Entenda o que você faz ou não. Isso influencia não só na aquisição do cliente, mas influencia no funil completo. Desde quando ele entra até quando ele vai gerar receita ou não vai gerar receita. Justamente porque ele não entendeu o seu propósito de valor lá atrás. E a forma como você vai criando os canais de aquisição vão evoluindo também. E o que funciona num momento, talvez não vai funcionar mais no outro. E aí você tem que estar sempre... No momento que você encontra um canal e escala, é o momento que você tem que começar, de repente, botar uma outra equipe para começar a trabalhar para encontrar e afinar outros canais. Porque é muito teste, muito teste. Então, dá um exemplo. A gente testou, sei lá, talvez mídia paga lá atrás. E não acertamos. Não acertamos. A gente foi por um outro caminho, que foi muito mais criando um produto que a galera gostava e num movimento mais orgânico, com um índice alto de viralidade, do que talvez tentando botar dinheiro em Facebook Ads ou LinkedIn Ads. E adquirindo o cliente a todo custo, aumentando o churn eventualmente, né? Porque Sim. não vem um lead qualificado, né? Sim. E isso é um negócio que impacta muito. Se você não olha lá no final, se você coloca 10 clientes e perde 20... tem um negócio errado aí. Sim. Então você precisa primeiro acertar quem que é o perfil do seu cliente. E acho que talvez esse seja uma das questões chaves para você fazer growth, né? Porque growth não é novos clientes. Growth é crescer a base. Crescer a base implica em manter quem está dentro e somar novos. Growth é tanto sobre retenção do que aquisição, né? Exato, exato. É a mesma. E é mais caro você trazer um cliente novo do que manter quem você tem dentro, né? Sem dúvida. Nossa, então tudo isso, né? Tudo que você está falando, ele volta para as origens, né? Pela descoberta, né? Por aquele trabalho pré-entrada do dinheiro, de certa forma, né? Onde vocês tiveram que debruçar e entender as dores do cara lá, que era o seu público principal, né? O pessoal do marketing digital e tudo mais. E fazer o produto ser uma luva para eles, né? E olha que louco, isso parece que nunca vai acabar, assim. Porque qualquer coisa que você faça, seja na Conta Simples, seja num outro negócio, você vai sempre fazendo melhorias que você vai ter que ir entendendo com o cliente, ver se dá fit, você vai fazer teste, se não der certo, você joga fora, se der certo, você estrutura e escala. Então, é muito louco porque parece que isso nunca vai acabar. Então isso é legal. Olha, assim, a análise que eu faço é assim, para mim tá muito claro que vocês são um caso de execução e alocação eficiente de capital, aparentemente, sabe? Sim. Porque da forma como você fala, né, não foi abrindo torneira, né, ou fazendo grandes erros e grandes apostas, então foi um degrau após o outro, né, e o resultado que a gente começa a ver essa torneira abrindo é porque essa lição de casa foi muito bem feita, né? Sim. E eu acho que muita startup, né, de alto crescimento, às vezes pula etapa, de certa forma, né? Pode ser que pule, cara, e esse é um negócio que acontece muito por causa de excesso de capital, inclusive, no ecossistema. Exatamente, e a ânsia dos investidores, né? Sim. E aí você acaba resolvendo o problema, muitas vezes, colocando mais dinheiro. Então, isso é uma coisa que tem acontecido muito, dada a liquidez do mercado e a quantidade de capital que tem disponível para investir. Então, acontece. Você acha que... qual a sua análise do momento que as fintechs passam atualmente, né? Que a gente teve aí uma explosão, né, de muito investimento e parece que está tendo agora um pequeno ajuste, né? Até de valuation de algumas empresas, né? Principalmente em meios de pagamento ou até um ajuste nos bancos digitais. Como que você vê o mercado atualmente?
Eu vejo um mercado que está desafiando essas empresas a entregar muito do sonho, assim, também. Então, pô, beleza, existe uma promessa, beleza, agora eu quero gostaria de ver essa promessa sendo cumprida, né? Então, a necessidade de executar, de monetizar, muita gente fala de monetização, de não trazer o cliente a qualquer custo, de, pô, dar resultado no final do dia, é uma das dinâmicas que o pessoal está buscando muito. E quando isso não acontece de maneira consistente, é onde começa a ter muitas dúvidas. Existem problemas que acontecem, como algumas empresas que acabam, pô, tendo alguns resultados que são ruins, dado alguns problemas que tem, isso é normal, isso acontece. E problemas que podem ser muito mais macroeconômicos, né, de Sim. contexto, do que do próprio negócio, né? Sim. E aí a grande questão é como você reverte essa situação, pô, entregando o resultado. E a diferença, principalmente em empresas públicas, né, é que o resultado é visto no quarter, né? Então, a cada 3 meses, pô, você tem que mostrar a evolução. Então, esse é uma coisa bem que puxa muito também. Eu vejo muito esse namoro, né, do mercado com as empresas indo rumo ao IPO, né? Uhum. Com uma taxa de crescimento muito alta e agora uma ânsia em olhar resultado. Sim. Né? Me parece que é um pouco disso que está acontecendo para chegar num ponto de equilíbrio e normalizar, né? Porque tiveram muitas empresas de tecnologia que talvez não estavam olhando muito o resultado, por questões do mercado e porque o que era necessário era crescimento de base, e aí agora está tendo esse shift que você comentou. O pessoal está querendo ver mais resultado, mais cristalizado essa base, talvez, de cliente em resultado. Então, teve muitas correções de IPOs que aconteceram, e pode ser que tenha mais, mas eu acho que já está num momento que, pô, agora o pessoal só tem que se reorganizar e continuar crescendo, assim. Indo aqui para uma reta final, o que você pode compartilhar agora aí com pós-série A, com todo esse crescimento aí muito possível pela frente, né? Quais são os desafios que vem pela frente no negócio, né? E o que vocês... o que você pode falar do que vem pela frente na Conta Simples? Cara, os desafios são muito legais. Assim, sempre quando a gente fala disso eu fico super animado, porque são proporções diferentes que a gente tem que ir se adaptando, sabe? Então, a tomada de decisão que a gente tomava antes era X, agora é 10, é 20, é 100X. Então, isso é muito legal. Os desafios crescem muito. A quantidade de pessoas que a gente está trazendo para o barco vai crescer muito. O número de clientes vai crescer muito, vai continuar crescendo muito. Tem produtos novos aí saindo, que estão ali na boca do forno. Então, é um momento de expansão de time, expansão de clientes, expansão de produtos, e tem muita coisa legal, assim. Então, diria que é um momento de expansão e crescimento. Então, assim, para o público que está assistindo, ouvindo e está curioso, a questão é acompanhar, né? Tem que acompanhar. Ficar de olho, segue lá no Instagram, olha o site, olha as notícias, porque aparentemente 2022 vai ter muita novidade toda hora, né? Vai bastante, cara. A gente gosta de fazer isso. Então, sempre tem alguma coisa nova. Então, logo, logo tem coisa boa. Por aí a gente fala. Ô Gotti, além da Conta Simples, você tem tempo de participar, mentorar ou investir em outras startups? Como que é a sua participação no ecossistema? Cara, hoje eu dedico completamente meu tempo para Conta Simples. Completamente meu tempo para Conta Simples, porque... é um momento muito único, né? É um momento muito único. Eu até participei de um projeto no ano passado, mas assim... eu não consegui dar a devida atenção que eu deveria ter dado, assim. Você é o cara do de uma super mentoria. foco, né? Eu sou o cara que, eu tô ali o tempo inteiro. Então, em vez de eu fazer algo mal feito, que aconteceria assim, que aconteceu, né, com essa mentoria que eu dei, e eu falei, cara, não vou conseguir, e a gente acabou finalizando, é melhor acabar do que eu fazer mal feito. Então eu falei, cara, eu vou focar 100% na Conta Simples. Então você tem que falar não para muita coisa. Sim, tem que falar não, porque foco é prioritário. Tem um livro, né? O mesmo livro que eu falei antes, ele tem um outro ditado. Cara, tá sendo incrível, assim. Depois eu explico por quê. Ele fala, sharpen your focus. Esse livro vai ser revelado já numa Vou pergunta. falar assim, porque tá sendo incrível, é uma leitura deliciosa, assim. Ele fala, sharpen your focus. Quando você tem muitas prioridades, no final do dia você vai... Prioridade deveria ser uma palavra no singular, ele fala. Porque se você tem várias prioridades, você está alocando, você está diluindo o seu investimento em várias coisas diferentes que deveria estar focando em uma só.
Por exemplo, multitasking. Olha que coisa pequena. Multitasking. Não, faço uma coisa e outra ao mesmo tempo. Cara, você não tá fazendo nenhuma nem outra. Exato. No máximo. Todos os grandes estudiosos de gestão do tempo e produtividade falam isso. Não existe multitasking. Você é monotasking, só que mudando de uma tarefa para outra e perdendo tempo, eficiência e energia. Isso. E aí isso se aplica ao negócio, inclusive. Então eu prefiro focar 100% na empresa, e não entregar meia boca o que eu estaria fazendo para outras pessoas, outras empresas. A gente troca muita ideia assim com o pessoal de startup, com o pessoal do digital, porque é o nosso negócio. Mas por trocar conhecimento que vai servir para o business, também, né? E também porque a gente agrega. Então, a gente hoje tem uma rede com o pessoal da Y Combinator gigantesca, que a gente se relaciona, que a gente fala, que a gente pergunta, que a gente ajuda. Que ativo isso, hein? Que ativo. Mas que é um ativo animal e é uma rede muito ativa ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu gosto sim de estar junto, mas com comprometimento assim e 100% na empresa. Eu não sei se você é assim, porque eu vejo que você é um cara super proativo, empolgado, com muita energia. Uhum. E às vezes chega isso, né? Um pedido de uma mentoria ou uma boa ideia que você fala, nossa, que legal isso e tal. E aí você às vezes fala sim para alguma coisa e quando você vai executar, você esquece que o tempo, foco e energia vem de uma fonte só. Sim. Né? E aí você quer até ajudar, mas não dá. Né? E aí a gente se sente mal, né? De falar, cara, eu me comprometi, mas não dá. Sim. Né? Não sei se foi dessa forma com você. Sim, né? foi dessa forma. E eu percebi que eu não estava fazendo da melhor maneira possível. E percebi que eu poderia estar atrapalhando a pessoa. Exato. Em vez de ajudar. E aí eu falei assim, acho que é melhor eu não fazer isso porque eu vou te atrapalhar. E a gente tava num momento assim, insano de Y Combinator e tal. Eu falei, cara, não tem como eu ajudar assim. Não é porque eu não quero, porque não dá. E imagino que quanto mais projeção a Conta Simples tem, mais esses pedidos, né, de mentoria ou até de tomar um café para trocar uma ideia com um empreendedor, né? Isso vai aumentando exponencialmente, de certa forma, né? Tem bastante, assim. E é legal que a gente continua conversando com muita gente, assim. A gente fala, vai, café, almoço, como a gente foi almoçar, sim, né? Sim. Troca de ideia, network, cara, rede, mas às vezes alguma coisa talvez mais de longo prazo, que precise ter uma dedicação. Talvez não seja o momento agora, talvez seja daqui a pouco. Onde a gente tá... Essa é uma das transições que a gente tá fazendo, né? Inclusive na liderança. Cada vez menos na operação e cada vez mais estratégico. É um shift de posição, de como é que eu posso falar? De atuação, né? E a gente fala... tem uns momentos da gente estar no dance floor, né? De estar lá no chão de fábrica. Na pista de dança que a gente fala e às vezes no balcony, no mezanino, né? Sim. Olhando a festa de cima. Sim. Porque a gente tem que transacionar entre esses dois momentos. O olhar floresta, né? Como todo mundo fala, né? Você Sim. tem que ter esse olhar como gestor, ainda mais nesse momento. Mas eu acho que isso vai ser também tudo uma fase, né? Como você vê, né? De empreendedores como o Dantas, Sim. né? Como o Paulo Silveira, né? Então eles cumpriram um ciclo, né? E aí eles hoje, eventualmente, têm tempo de estar ajudando outros Sim. empreendedores. E acho que com certeza vai acontecer com vocês também. Uma hora também, quem sabe. Gotti, mudando para questões de rotina, hobbies, da vida pessoal, se é que tem tempo, né? O que você faz para manter a energia, a saúde, o foco? Quais são seus hobbies e a sua rotina diária? Tá. Cara, hobby, eu gosto muito de jogar tênis. Assim, cara, é o meu hobby preferido, assim. Eu tava fazendo jiu-jitsu, mas aí com a pandemia parei. Falamos no almoço. Mas aí na pandemia parei, né? Óbvio. E eu voltei pro tênis. Porque eu jogava muito tênis. Desde quando eu era pequeno, eu jogava muito. Foi federado? Não fui federado, mas jogava muito campeonato e tudo mais. Então voltei pro tênis. E nossa, foi um negócio que me acende uma energia enorme também, porque é algo que eu gosto muito de fazer. Então, o hobby é o tênis. Gosto de acordar, em casa a gente acorda cedo, eu e a Pan a gente acorda cedo, entre 6 e 6 e meia. E aí a gente tá voltando com a rotina de exercício de manhã. Sim. Eu não sou o cara que gosta de ficar fazendo exercício à noite, porque ou atrasa, ou no final do dia tá cansado e tudo mais, então eu gosto de fazer de manhã.
E quando você faz, pelo menos pra mim, faço exercício de manhã, o meu dia acaba sendo sempre com uma energia muito alta. Então, pô, corrida e tudo mais. O tênis é a única coisa que eu faço à noite, porque é o horário que tem lá tem na academia, mas de resto eu gosto de fazer de manhã. E você tem suas vítimas, ou melhor, seus parceiros de jogo, cofundadores, investidores. O Rodrigo joga também. A gente ainda não jogou. A gente tá com um jogo marcado. Vai ser uma boa disputa, vai ser, porque o Rodrigo era atleta, inclusive, né? O Rodrigo era atleta, foi jogador de basquete e tudo mais. Então ele é um cara super competitivo, é um cara super do esporte. Mas vai ser bom. Mas assim, a gente só não deu match ainda de jogar horário, mas o tênis é um negócio que eu amo, assim. Legal. E sonho grande, projetos e próximos passos, assim, o que brilha o olho? Para mim tá muito claro, né, que acho que tá muito ligado a esse momento, de novo, né, singular que vocês estão vivendo, né? Sim. E qual é o sonho grande? Cara, o nosso sonho grande e é meu, inclusive, porque a gente montou juntos, é sim ter uma empresa gigantesca, com muita gente boa, muita gente legal, alinhada na cultura da Conta Simples e com muito cliente. Então, muita gente fala assim, vocês querem vender, querem IPO? Eu falo, cara, a gente quer montar uma empresa que para de pé, que é sustentável, que cresce muito, com muita gente boa. Com impacto positivo. E que a gente consiga dividir cada vez mais o resultado do negócio com as pessoas. Então, programa de Stock Options, por exemplo, a gente já tem lá, acho que vai ser uns 16% mais ou menos da empresa agora vai ter Stock Options, 16, 17% vai ter Stock Options. Agressivo. Então é muita gente. Então, porque a gente quer dividir, assim, essa é uma das coisas contra-intuitivas, né? Que a galera fala, poxa, mas você vai dividir vocês vão dividir um pedaço do negócio? A gente vai porque... É importante para perpetuar e para fazer esse crescimento acontecer, né? Quando a gente divide, a gente divide para criar um bolo maior. Então, acho que é isso, sabe? É ter uma empresa gigante, com muito cliente, com muita gente boa, com muito cliente e sustentável, com um super impacto positivo. Legal isso, porque da forma como você fala, né, e que brilha os olhos aí quando você fala, é muito claro essa transição do empreendedor, cujo propósito do negócio ele começa a ficar tão grande, né, tão maior do que o produto em si, talvez, Sim. Entende? E outra coisa muito, muito curiosa nisso, assim, você é um empreendedor, mas que no fundo dá pra ver aquele traço do vendedor ainda. Sim. Com muito cliente, com sim. muito... Né? Cara, sim, com certeza. E esse foi uma das grandes aprendizados que eu tive lá no começo da minha carreira, porque eu falei assim, putz, vou ir pra área de vendas. Eu falei assim, mas, cara, olha que coisa interessante. Se você não tem venda, vender de alguma forma, você não tem cliente. Se você não tem cliente, você não tem empresa, não precisa daquele negócio. O básico, né? Não sei qual era o empreendedor que falava assim, vendas cura tudo. Sales, né, cures all, né? Então é isso, né? E que muita empresa, às vezes, no mundo digital, esquece disso. Né? E pensa em acelerar, mas quando você para ver quem paga, quem vai gerar sustentabilidade no seu negócio e perpetuar é o cliente. É o cliente. Não é o funding. Sim, exato. Né? Porque uma hora tem que cortar esse negócio. Exato, e tem que ter sustentabilidade. Bom, aí vamos pro tradicional bate-bola. E agora a gente vai descobrir o livro. Vou falar. Que vai virar best-seller depois desses teasers todos. Os caras já são, assim, é que eu não conhecia. O livro... Cara, você acha... Não, o livro não é a primeira pergunta. Então, a primeira beleza, pergunta, que eu acho que você já pode ter falado, mas vamos voltar a ela, é um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia. Cara, acordar entre 6 e 6 e meia e... Eu não faço exercício todos os dias, né? Mas ou fazer exercício ou ler alguma coisa de manhã. Então, é o hábito que eu gosto. Sua rotina matinal vai de que hora até que hora? Até começar a trabalhar? De curiosidade. Eu começo a trabalhar por volta de 8h30, 9h, assim. Aí depende do dia. Às vezes a gente tem uma reunião às 8h. Então varia, mas é entre 8h30 e 9h. Legal. Um livro que você recomenda. Queria te fazer uma pergunta. Eu vou até comprar e vou deixar aqui na estante junto com... Não, eu vou mandar pra você. Tem Masters of Scale do Reid Hoffman, sim, que é um bom livro. Eu vou te mandar de presente. Mas aí é uma pergunta. Você acha que fazer um IPO é difícil? Com certeza, né? E 2? Óbvio. E 3? Quase impossível. Então, esse cara, ele é o nome dele eu não lembro, mas o livro chama Amp It Up.
AMP Eat Up. Ele foi o CEO, ele fez um IPO, ele foi o CEO de 3 IPOs de empresas. Então, Não founder das 3. não founder das 3, mas ele foi o CEO de empresas que fizeram um IPO 3 vezes. Sob a liderança dele. Sob a liderança dele. Ele fez um IPO de uma empresa de tech que foi vendida para a EMC depois. Foi o EMC de storage. Isso. Fez o IPO da ServiceNow, que, pô, empresa que vale só 100 bi de dólar, entendeu? Tipo, um negócio gigantesco. O CEO deles hoje é o ex-CEO da SAP e tal, um negócio gigantesco. E ele foi o CEO que fez o IPO da Snowflake também. Então, cara, esse livro eu tô achando sensacional porque ele passou por hypergrowth em 3 empresas, assim. Ele é um cara casca grossa. Sim. E ele pegou a primeira empresa que ele fez IPO, ele pegou do nada, assim, então, comecinho. A ServiceNow já tinha, sei lá, acho que eram 6 ou 7 milhões de receita, mas ele levou isso para centenas, assim. E é engraçado que assim, ele foi o CEO que ele gerou centenas de bilhões de dólares de valor, né? Então é muito louco. Então tá sendo, assim, muito legal essa jornada ali. E tem lições práticas que você consegue identificar e que você consegue falar, putz, eu posso pensar assim pro meu negócio. Sim, cara. Porque talvez esse livro ele esteja muito em linha com o teu momento. Será que lá no começo seria? Não, talvez não. Exato. E aí, olha que legal. Você perguntou de, pessoas e tal. E até falaram assim, de repente se você contratar uma pessoa com 20 anos de indústria para uma startup, talvez não dê match. Sim, então, as pessoas certas no momento certo, com o conhecimento certo no momento certo. Então, isso é muito legal que você falou. Concordo muito. Ele coloca alguns aprendizados, assim. Então, um aprendizado que ele coloca, que eu gosto muito, ele fala assim, hope is not a strategy. Então, cara, esperar não é uma estratégia. É o desespero, né? Não, você tá esperando, você tem que go get it, com uma execução muito bem feita. Então, isso é muito legal. Outra coisa que ele fala que eu gosto muito, assim, esses são alguns mantras, né, que você lê ali. Be comfortable with being uncomfortable, né? Fique confortável no desconforto. E hypergrowth é isso, né? E hypergrowth, assim, na jornada completa de quem tá empreendendo não é assim. Ele fala assim, outra coisa que é muito louca, que é a melhor forma de você criar uma marca forte é crescendo em número de clientes, tendo uma base muito forte. Porque, quem melhor fazer o seu marketing, fazer quem vai ser sua seu marca evangelista? É o cliente bem satisfeito que vai te recomendar. Isso. E uma outra coisa, ele fala assim, set and beat unreasonably high expectations. Então, coloca a meta alta, agressiva e bate ela. Porque quando você faz isso, cara, emana uma energia muito grande, assim, de tipo, cara, eu posso fazer qualquer coisa, assim. Então é muito louco. E todos esses aprendizados seguem alguns padrões que ele fala. Então ele fala. Não é autoajuda, é um cara que executou. Não, é um cara que fez 3 IPOs. Sim, assim. É difícil achar né? Alguém que fez ele fez 3. Ele falou assim, raise your standards. Ele fala assim, cara, eleva a barra. Então, faz a galera entregar melhor. Cobra que a pessoa esteja entregando, com vontade, que ela esteja, curtindo, desculpa a palavra, mas com tesão daquilo que ela tá fazendo, né? Porque isso vai mostrar se o negócio tá sendo, legal ou não. Então, eleva a barra. Esse negócio que você falou da meta alta, né? Unreasonable high, né? O standard alto. Acho que tem muito a ver com muito empreendedor bem-sucedido que fala assim, cara, às vezes a meta pode ser o limitador, né? Sim. Né, que você pode, às vezes, muito mais, mas você fica num confortável e tá você bom fala aquilo. Assim, beleza, bati, cheguei ali, exato. Bati. Então, eu achei isso maluco, porque ele falou assim, cara, bota a expectativa lá no alto, entrega lá no alto, porque dá pra fazer. E aí, ele fala sobre elevar o padrão, né? Ele fala sobre elevar o padrão, ele fala assim, align your people, alinha a galera. Se você essa é uma coisa que a gente fala lá dentro também, que é, se você tiver num barco, uma pessoa rema para um lado, outra rema para o outro, você vai ficar parado no mesmo lugar. Então alinha as pessoas, alinha todo mundo na mesma métrica, tá todo mundo olhando a mesma coisa, todo mundo tá com o olho na bola. Isso é muito legal. Total cultura, né, cara? Total, cara, total. Outra, sharpen your focus. Cara, foca. Em vez de você querer colocar prioridades demais, foca naquilo que é o mais importante, assim. E desde que você falou, para ter mais produtividade, fazer uma tarefa, depois você faz outra e por aí vai, mas as prioridades suas como líder e das pessoas, inclusive.
para você não diluir recursos do negócio. E você vai e faz o que é mais importante. Entrega aquele negócio. Entrega bem, com as pessoas alinhadas e com alta expectativa. Pô, porque quando você entrega bem com as pessoas alinhadas, cara, surge uma energia, assim, bizarra, né? Olha, eu tô ficando curioso com esse livro, porque, assim, me parece que é um livro talvez pouco falado. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar. Exato, ele é meio abaixo do radar, né? Não é os mais conhecidos e os best-sellers que todo mundo fala, né? E se você mandar, ele vai ficar aqui, então você vai ver que cada episódio, o livro vai estar aqui atrás. Boa. Então vai ser uma marca sua por conta desse episódio, tá bom? Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Podcast, tem o... Não vou falar, né? Mas, cara, tem um que a gente gosta muito, porque é um dos que alinharam muitas coisas entre a gente. Pô, eu adoro Masters of Scale, tem... É diferente, Masters of Scale é diferente. É diferente. É um storytelling mais... storytelling, mas o que eu gosto muito também é o Like a Boss, trazendo. Porque, pô... Não porque são seus investidores. Não, mas porque ele foi meio que assim... Eu comecei a ouvir o primeiro episódio lá da Vivez no Nubank. Eu ouvi do Sérgio da Acreditas. Sim, foi o primeiro podcast que eu ouvi. Foi o primeiro e eu escuto até hoje, assim. Então, eu já escutei praticamente todos os episódios. Quando você vai dar uma corrida, fazer qualquer coisa. Cara, eu sempre escuto eles, porque tem empreendedores e empreendedoras que estão no próximo nível de onde a gente quer chegar, né? E sendo perguntados por 2 empreendedores com repertório gigante. Sim. Né? Que é uma conversa de empreendedor para empreendedor. Que vão fazer as perguntas, às vezes difíceis. Sim. Que vão tirar as respostas que eles também querem ouvir. Sim. Né? Sim, então eu acho isso animal, assim. É um que eu gosto muito mesmo. Muito bom. E a última pergunta do bate-bola é uma frase que te representa ou que você se identifica no momento, enfim. Cara, diria que tem várias dessas do livro, assim, que putz, são incríveis, tá? Então, todas essas eu diria que são sensacionais, mas eu tinha até pensado numa, mas eu vou mudar. Tem uma frase da Y Combinator que eles falam assim, num texto que é Startup Equals Growth, que eles falam strategizing is just another form of procrastination. Então, se você passa tempo demais criando estratégia e falando, e não, vou pensar... Overthinking, né? Overthinking, você tá perdendo tempo. Opa, bati aqui no microfone. Você tá perdendo tempo. É uma outra forma de procrastinar. Você tem que botar a mão na massa e tem que fazer. Em cada momento do negócio, você faz algo diferente, numa proporção diferente, mas tem que fazer. Tem que botar a mão na massa. High level execution, né, que o pessoal fala. Teve uma frase muito igual que eu postei, que na verdade eu joguei pro meus stories que eu vi num perfil que eu sigo no Instagram, que era, acho que era Perfection Brings Inaction, alguma coisa assim, né, que é um pouco parecido com isso, né, quando você quer estrategizar demais, pensar demais, você não se move. Não se move, porque nunca vai ser perfeito. E o grande lance é o seguinte, você pode ficar sentado a sua vida inteira tentando fazer um negócio perfeito e na hora que você vai pra rua, vai dar errado. Você perdeu todo esse tempo, cara. A frase do Mike Tyson, lutador de boxe. Todo plano não resiste a um soco na cara. Exato. Exato, cara. Então, eu gosto muito disso, porque foi o primeiro texto que a gente leu quando a gente foi aprovado e a gente lia e discutia qual que era a lição aprendida, o que a gente ia tomar daquele texto pra ir pra YC. Então, essa frase, inclusive, tá lá no escritório, tem um lugar que a gente tem algumas frases e essa tá lá. Então, de um lado, tem as frases no escritório e no outro lado do escritório tem uma parede dos clientes que a gente fala. Então, todo cliente que vai e visita, a gente tira uma foto e coloca lá pra todo mundo lembrar que a gente tá fazendo acontecendo pra aquela galera lá também. Então, isso é legal. Muito legal, Gotti. A gente tá chegando aqui no final. Isso a gente tá falando de uma história de menos de 3 anos praticamente, né? Desse super crescimento que vocês estão passando. Eu tenho certeza que no final desse ano o milestone vai ser outro, as metas vão ser dobradas ou triplicadas e a gente faz aí um update em algum momento, né? Bora. Queria te agradecer, queria deixar para você a palavra final, o que você quer falar para o público que está acompanhando esse episódio. Boa.
eu queria falar que empreender não é fácil, é uma jornada difícil, então encontre pessoas muito boas para estar com você nessa jornada, mas é uma jornada que vale cada segundo, assim, cada segundo, Léo. É uma jornada que é incrível, que muda a vida, mudou minha vida, muda a vida de várias pessoas e que, pô, com certeza, o mosquitinho do empreendedorismo, de empreender, de ir para uma startup, picar, tem que ir, assim. Então, diria que essa é a frase. E quando abrir startup, abra uma conta simples com a gente, inclusive, tá? Então, fazendo um jabá final aqui, mas acho que essa é a minha mensagem final, tá? Mas agora não tem mensagem final ainda, porque tem uma caixa aí que a gente tem que abrir, né? É verdade, eu trouxe um presente pra você aqui, Léo, ó. Esse aqui é um kit exclusivo. A caixa tá até de tanta coisa que eu pedi pra colocar pra você aqui, ó. Vamos lá, vamos abrir e fazer o primeiro unboxing do podcast aqui gravado na Pod Factory. Então, vamos por partes. Então a gente tem aqui primeiro uma caneca da conta, um copo de café. Um copo vou de tirando, café eu vou tirando aqui. Simples. Vamos por. Ó, essa verde é legal, Tenho aqui um caderno. Vou tirar aqui. A verde fica por último. Não é a camisa do Palmeiras, né? Não, fica tranquilo. Obrigado. Então nem vou abrir. Aqui temos a camiseta. Sua empresa 10 passos na frente. Isso. E essa verde aqui, misteriosa. Vamos ver. A verde, cara, você é o cara que gosta de academia. Eu vejo que você sempre posta ali diariamente. Maria. Então, haja. A gente trouxe uma pra você ir equipado também. Olha que legal isso aqui. É uma camisa de academia. É meio dry fit, né? Assim, exato. Do tecido. Bom, tô super paramentado aqui. E vai faltar... Obrigado, Conta Simples. E vai faltar o livro agora, né? Vai faltar o livro, pode deixar. Esse livro daqui a pouco chega. É o livro de prateleira que vai ficar aqui na estante. Gotti, e aí quem quiser, né, achar o Ricardo, é só procurar, vocês viram aqui na tela, Ricardo Gotti com G-O-T-T, porque se colocar Gottschalk, 98% vai errar a grafia e não vai achar. Acho que mais até, tá? Ou coloca Ricardo Conta Assim, talvez ache. Sim. Muito obrigado, foi um bate-papo fantástico, muito gostoso, muitos aprendizados. Eu acho que, cara, essa reta final, quando você falou do livro e você foi falando dos capítulos e dos ensinamentos, achei bem interessante e vou assim que chegar eu vou ler. Uhum. Esse vai ser mais um presente meu pra você. Obrigado por ter participado. Pessoal, obrigado por ter acompanhado esse episódio. Tenho certeza que aprenderam muito com várias histórias inspiradoras também, né? E voltamos no próximo episódio. Até a próxima.